Olá! Esse é um videozinho bem básico sobre como fazer mandala. Nós vamos precisar de 3 tamanhos diferentes de um objeto circular, de caneta, de preferência com ponta hidrográfica, régua, lápis e borracha, e também alguma coisa para pintar, pode ser lápis de cor, canetinha colorida, giz de cera. Se você tiver compasso, essa parte dos círculos fica bem mais fácil, mas se não tiver, você centraliza mais ou menos a sua tampa, o seu objeto circular, e aí nós vamos marcar o centro desse objeto. Marcar um pontinho no meio para ajudar a gente a orientar o centro da nossa mandala. Depois de marcado o objeto do meio, a gente vem com os outros circulares, marcando diferentes tamanhos, porque aí vai ser a orientação das pétalas da nossa mandala. Para a gente saber até mais ou menos elas podem ir e orientar elas direitinho. Depois a gente vai traçar as linhas que vão orientar a mandala e esse é apenas o sketch. Depois a gente apaga ele na hora que a gente for passar a caneta. Nós vamos dividir a mandala em 4 fatias e depois a gente divide essas 4 fatias ao meio. E aí a gente pode medir ali aquele triângulo para ter mais ou menos o meio. Na verdade não precisa ficar tão certinho, mas é bom porque a simetria dá uma sensação muito gostosa na mandala. Depois a gente divide essas 8 fatias ao meio, para a gente ter 16 fatias, e assim ter uma orientação bem boa de como é que vai ficar a largura de cada uma das pétalas. Assim fica bem mais fácil de a gente fazer a nossa mandala. Feito isso, a gente pode começar ou com a caneta, ou então se você quiser fazer a lápis, a começar a desenhar as pétalas da mandala. Se você fizer a lápis, depois você passa a caneta e apaga tudo. Se você fizer a caneta, você vai concentrando bastante para as pétalas ficarem de um tamanho bem harmônico, todas bem parecidinhas, porque a harmonia da mandala diz muito sobre a nossa harmonia interior. Para quem não sabe, a mandala ela é uma técnica utilizada para manter o estado de presença. Por isso que quando a gente desenha uma mandala, nossa mente se conecta. É uma técnica utilizada para a gente fazer mindfulness, para a gente meditar. E aos poucos o nosso self vai se manifestando, sim, porque como já estudou Carl Jung, um dos aprendizes da psicanálise, né, que ofereceu para nós os saberes da psicologia analítica, o Carl Jung ele identificou que através da mandala a gente vai representando as inquietações da nossa mente, aquilo que está escondido, e é como se a mandala fosse por si só um processo terapêutico. Então a mente fica mais calma, e quanto mais calmos e atentos e presentes nós estamos, mais o nosso traço, os nossos desenhos vão ficando em harmonia e vão aos pouquinhos representando coisas que a gente está sentindo e não está percebendo. Às vezes nem precisa ser consciente, mas o processo da mandala por si só, ele acalma o nosso interior. Então é por isso que a gente pode ir buscando referências, mas o ideal é que a mandala ela seja uma tradução do que a gente quer colocar ali, naquelas formas, naqueles padrões. E cada um desses padrões, para o nosso íntimo, significa algo. Tem uma representação que a gente pode ir buscando identificar o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo dizer. Aos pouquinhos, à medida que a mandala vai tomando forma, desenhando os padrões, aproveitando os momentos de repetição em que a gente tem que fazer traço por traço, vocês vão perceber que a gente vai se acalmando, a mente vai ficando cada vez mais serena. Os traços que a gente desenhou lá no início servem para orientar a gente nesses momentos de desenhar cada uma das pétalas, de orientar onde que ela começa, onde que ela termina, e assim a nossa mandala vai ficando perfeita. A mandala é muito utilizada no budismo, no hinduísmo, e quando a gente vai nos templos dessas duas religiões, tem mandala para todos os lados, em todas as representações. É muito importante durante o processo da mandala a gente buscar sentir, observar como que a gente está. O que cada uma das cores que a gente está colocando ali está querendo dizer para nós.
As cores comunicam muitas coisas e a forma como nós dispomos ela na mandala, a forma como a gente vai escolhendo cada uma, representa muito do que se passa dentro da gente. É mais importante que a mandala seja um processo espontâneo do que seja um processo perfeito, de cores muito bem planejadas. A mandala ela é feita para ser fluida, para ser uma representação do que a gente sente. Então não precisa pensar muito, apenas sinta. Curta o processo e veja o quanto é gostoso sentir que alguma coisinha dentro de você entrou no lugar à medida que você vai concluindo a sua mandala. Aprecie o resultado final, curta esse momento, esteja presente dentro dele e tenha momentos maravilhosos construindo as suas mandalas.